Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um assunto bacana, que é sobre princípios da contagem, tá certo? O que seria isso, princípios da contagem? Deixa eu esclarecer para vocês aqui. Qual que é a utilidade disso? Na verdade, princípios da contagem tem muito a ver com análise combinatória, que é como que você pode contar elementos de um determinado conjunto, certo? Esse conjunto, para ser formado, ele tem regras. Essas regras permitem que você conte os elementos do conjunto, porque qualquer elemento de um conjunto, ele só vai poder estar lá dentro dependendo de determinadas condições, certo? É diferente de, por exemplo, você falar dos conjuntos numéricos. Estamos falando de conjuntos de uma maneira bem geral, tá certo? Então, a contagem nada mais é, ou os métodos de contagem, do que métodos matemáticos que permitem que você obtenha um número de elementos de um determinado tipo de conjunto, tá bom? Vamos avançar aqui, ó. Foi o que eu havia acabado de comentar. Esses elementos são formados sobre certas condições. Ou seja, você vai ter que falar como que você está montando cada elemento do conjunto. Vai ficar mais claro com o exemplo que eu vou apresentar para vocês. Fica ligado aí, segue. Ó, vamos pegar a seguinte situação, que é uma situação que qualquer pessoa passa, né? Uma pessoa, ela tem duas camisetas, uma azul e uma vermelha, e 3 calças, uma verde, uma preta e uma bege. Olha só a pergunta que eu vou fazer. Quantas são as possibilidades de combinação que essa pessoa pode fazer das roupas dela? Isso qualquer pessoa já passou por isso, né? Você perceba que eu estou falando de um conjunto. Que conjunto? Das combinações que ela pode usar de roupas. Ou seja, você tem um conjunto de vestuário que você precisa montar. Formado por quê? Combinações, pares de camiseta e calça. Então, isso é um conjunto, certo? Mas que condições que a gente está dando para esse conjunto? Qual que é a diferença que vai ser deste conjunto em particular, dessa pessoa que precisa se vestir, e dos conjuntos numéricos? Bom, eu estou dando condições. Eu estou dando as seguintes condições, que essa pessoa possui 2 camisetas e 3 calças. Isso é bem diferente, né, de você pensar em conjunto numérico. Porque agora eu estou falando o seguinte, você só pode ter elementos desse conjunto de combinações, de roupas, onde, para cada elemento, você sabe que vai ter ou uma camiseta azul ou vermelha, ou uma calça que pode ser preta, verde ou bege. Essas são as condições para que eu possa formar o quê? Este novo conjunto. Então, olha só, eu tenho aqui a minha camisetinha aqui, azul, eu tenho uma camiseta vermelha, e eu tenho, olha só, a minha calça verde, a minha calça preta e a minha calça bege. Eu quero saber o seguinte, então, quais são as possibilidades que eu posso ter de vestuário para essa pessoa? Ou seja, qual que é o conjunto de roupas que essa pessoa pode se vestir inicialmente com essas possibilidades que ela tem? Vamos lá. Como é que a gente faz isso, né? Qual que é o princípio por trás de tudo isso daí? Como é que você faz para se vestir? Você vai, olha só o seu armário e olha o quê? As camisetas que você tem, escolhe uma. Vamos escolher uma. Camiseta azul. Pronto, eu quero ficar de camiseta azul. Escolheu a camiseta, você vai agora para a parte do armário que tem as calças. Então, com a camiseta azul, eu falo, puxa, eu posso usar uma camiseta azul. Com calça verde, é uma possibilidade. É um elemento desse conjunto de roupas. Eu posso usar a minha camiseta azul com a calça bege, ou eu posso usar a minha camiseta azul com a calça preta. Percebeu? São 3 elementos do conjunto, por exemplo. Ou 3 possibilidades. Começa por aí, certo? Eu tenho um elemento, camiseta azul e calça verde. Outro elemento, camiseta azul e calça bege. E o outro elemento, camiseta azul e calça preta.
Mas você não gostou, não quer mais a camiseta azul, você achou que tem que ser camiseta vermelha. Então vamos para a próxima sequência de possibilidades. Olha lá, ó. Pega a camiseta vermelha. Poxa, eu posso ter camiseta vermelha com calça verde. Linda essa combinação. Posso ter camiseta vermelha e calça bege. É outra possibilidade também. Posso ter camiseta vermelha e calça preta. Mais uma possibilidade. Então, quer dizer, para esse novo conjunto, só com as camisetas vermelhas, eu posso ter mais 3 possibilidades. Então, ó, nesse total, quantas possibilidades eu tenho? 6, não é? Você tinha 3 possibilidades com a camiseta azul, 3 possibilidades com a camiseta vermelha, certo? Para cada camiseta que você escolheu, você sabia que poderia ter 3 calças. Então, olha só, o cálculo que simples. O total de combinações nesse conjunto, para você obter as possibilidades de vestuário para essa pessoa, é 2 vezes 3. Fácil, não é? Você pegou 2 camisetas, 3 calças. Isso é o que nós chamamos de princípio fundamental da contagem. É a utilização do número de possibilidades de itens que são considerados por um total de um conjunto e você faz a multiplicação desses itens, da quantidade que eu estou querendo dizer, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho, aprofundar isso daí, o que eu quero dizer com isso, tá? Olha só. Vamos fechar com chave de ouro. O que é esse princípio fundamental da contagem? Que é o que permite você obter o número de elementos de um dado conjunto. Ó, olha só. Olhando isso daí, parece que é bem confuso, mas eu vou explicar isso para vocês e vai ficar muito claro, tá? Primeira coisa, olha. Observe aqui, ó, o conjunto A, que é o primeiro conjunto. Quem que poderia ser o conjunto A no nosso exemplo? Conjunto das camisetas. Você sabe que você só tem 2, tá? Mas, por exemplo, aqui nessa maneira de apresentar o princípio fundamental da contagem, o meu conjunto A tem o primeiro, que é o A1, o segundo, que é o A2, e vai embora. Até quanto? N1. N1 é o número de elementos que contém o conjunto A. Olha como é que eu represento o número de elementos, com o símbolo do jogo da velha, olha lá, número de elementos do conjunto A é igual a N1. Se eu fosse, por exemplo, falar o número de elementos do conjunto das camisetas, seria 2, por exemplo, tá bom? É isso que eu quero dizer, tá? Você tem um outro conjunto aqui, ó, eu falei que é o conjunto B, ele tem, por exemplo, até N2 elementos. Quem que seria o B no nosso exemplo? Para nós colocarmos números ao invés de letras aqui, para você não ficar maluco. Eu poderia ter o número de calças que eu tenho disponível no meu armário. Então, o número de calças disponível pelo meu armário é 3. O conjunto A, que está aqui, é o conjunto das camisetas. E o conjunto B é o número das calças. Eu tenho 2 camisetas, 2 calças. E aqui você poderia ter mais conjuntos. Eu poderia, por exemplo, associar o conjunto de sapatos ao Z. Então você poderia ter, por exemplo, um sapato social, um sapatênis, uma sandália e um chinelo. Você poderia ter, por exemplo, nesse exemplo, 4, né? Então é só para exemplificar que você tem diversos conjuntos que você quer formar um conjunto total, certo? No caso que nós temos é o conjunto do vestiário. Vestiário não, desculpa, vestuário. Conjunto das roupas que a pessoa quer vestir. Pronto, ufa, melhorou. Tá bom? É isso que eu quero dizer. Você tem que considerar inicialmente quais os conjuntos iniciais que formam esta contagem. Bom, portanto, se você quer saber o número de possibilidades que você tem ao associar cada elemento de um conjunto aos demais elementos dos outros conjuntos, você simplesmente efetua uma multiplicação do quê?
do número de elementos de cada conjunto. Então, é isso que eu quero dizer com isso daqui, ó. O total de possibilidades é quantidade de elementos do conjunto 1 vezes quantidade de elementos do conjunto 2, vezes quantidade de elementos do conjunto N, R, e assim sucessivamente. Tá certo? Então, você já percebeu uma coisa. Você precisa saber qual o número de elementos de cada conjunto, para que você possa utilizar essa expressão que é o princípio fundamental da contagem, que é a expressão que multiplica esses elementos entre si. Vamos pegar alguns exemplos para que isso fique bem claro na sua cabeça. Ó. Vamos exemplificar. Ó, esse enunciado. Quantos números com dois algarismos distintos, dois algarismos distintos podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, eu preciso entender o que ele está pedindo. Eu estou pedindo o quê? Números. Estou pedindo quantos números eu posso ter com algarismos distintos. Então, significa que eu estou formando um número que tem 2 dígitos e esses 2 dígitos não podem ser iguais, tá certo? Além disso, ele está falando para mim que esses dígitos que eu estou formando, os números, eles são compostos desde o 1 até o 8, tá bom? Então, primeiro passo é entender esses conjuntos de possibilidades, tá certo? Você sabe que é um número com 2 dígitos. Se é um número com 2 dígitos distintos, eu sei que os números precisam ser diferentes. E além disso, eu tenho o número de possibilidades para cada dígito pode ser do 1 até o 8. Né? Só que tem que ser distintos. Os números que se repetem, eles têm que ser excluídos desse conjunto que nós queremos. Então, o 11, o 22, o 33 e vai até o 88 não podem fazer parte da jogada. Não pode. Eu tenho que excluir, certo? Então, tem 2 maneiras de você obter isso e nós vamos discutir, tá? Olha só. Então, o primeiro passo, você entender o conjunto das possibilidades. O que é isso? Quais são os 2 conjuntos de elementos que eu vou formar esse novo conjunto de números com 2 algarismos, tá bom? Eu tenho 2 conjuntos de números. Eu tenho o conjunto A, presta atenção, com todas as possibilidades possíveis, que vai do 1 até o 8, certo? Pega tudo. A partir do momento, presta atenção, que eu escolho um elemento do conjunto A para formar esse meu número com 2 dígitos, eu não vou poder repetir esse elemento no conjunto dos números que vai formar o outro dígito, tá certo? Olha lá. Então, eu tenho menos possibilidades. Eu tenho o conjunto A do primeiro dígito, é isso que você tem que ficar bem claro, primeiro dígito, que tem todas as possibilidades. E depois, eu tenho o conjunto B, que é do segundo dígito, que eu vou ter que diminuir as possibilidades dele. Por quê? Porque os algarismos têm que ser distintos. Se eu pudesse formar números com 2 algarismos que não fossem distintos, aí eu poderia considerar todos os elementos que formam os dígitos permitidos, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Ficou claro isso? Tá bom? De novo, eu tenho 2 dígitos aqui. Primeiro, segundo. Se eu escolho o primeiro dígito, aqui eu tenho 8 possibilidades, do 1 até o 8. Vamos escolher um número para que você entenda isso, que eu quero dizer de maneira mais concreta. Vou escolher o número 2 aqui, 2. Então você já sabe que, por exemplo, esse número com 2 dígitos começa com 2 aqui. Tá bom? Bom, se o 2 está aqui, o 2 não pode estar no segundo dígito. Não pode. Por quê? Porque no enunciado fala que os algarismos têm que ser distintos.
Então aqui eu excluo o 2 do conjunto de números que eu poderia usar. Então aqui eu poderia colocar o 1, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Por isso que esse conjunto é menor do que esse. Tá certo? Ok. Já que fizemos a identificação dos conjuntos que formam cada dígito, agora eu aplico o princípio fundamental da contagem. Olha lá, ó. O conjunto A, que são os números que formam o primeiro dígito, possui a quantidade de elementos igual a 8. Todos. E o conjunto B, que é o conjunto que forma o segundo dígito desses números de 2 dígitos, tem 7, tem que ser menor, para evitar o quê? A repetição dos números. O total é o produto dos dois. Nesse caso aí, eu tenho 56 possibilidades. Tá certo? Pensa que, por exemplo, você tem o número de primeiros dígitos como se fossem as camisetas, e a quantidade para o segundo dígito seriam as calças. Você pode fazer uma analogia nesse sentido, tá bom? Então vamos lá. Outro exemplo, pessoal, por favor. Vamos lá. Olha só esse enunciado. 5 atletas participam de uma corrida. Tá certo? Eu quero saber a quantidade de possibilidades que eu posso ter para o primeiro, segundo e terceiro lugares. Quantos resultados possíveis eu posso ter de combinações de atletas para o primeiro, segundo e terceiro lugar, sendo que 5 atletas participaram da prova, tá certo? Então, olha lá. Primeira coisa, qual que é o primeiro passo? Reconhecer os conjuntos de possibilidades. Bom, para o primeiro lugar, você sabe que poderia ter quantos atletas? 5, para o primeiro lugar. A partir do momento que um atleta já foi escolhido para a primeira posição, você vai diminuir a quantidade de atletas para as outras posições. Então, ó, na primeira posição, tenho 5 possibilidades. Foi escolhido um atleta. Do total de 5, agora restam 4, certo? Para a segunda posição desse atleta, quantos posso? 4. Certo? Eu tinha 5 possibilidades para primeiro lugar, agora eu tenho 4 possibilidades para o segundo lugar. Pronto. Fixei um atleta no segundo lugar, certo? Quantos atletas sobraram para o terceiro lugar? Bom, já tirei 5. Tirei 2 atletas. Sobraram 3 atletas. Então, para o terceiro lugar, tenho 3 atletas na jogada, certo? Pronto. Já montei, então, o quê? Os 3 conjuntos que representam o quê? A quantidade de atletas para o primeiro lugar, a quantidade de atletas para o segundo lugar e a quantidade de atletas para o terceiro lugar. Pronto. Quantas são as possibilidades totais de pódio que eu posso ter? Né? Pódio acho que é para corrida de Fórmula 1, mas tudo bem. Né? Aquele standzinho lá que fica um aqui, outro aqui, outro aqui. É isso que eu quero dizer. Aplico o princípio fundamental da contagem, ou seja, N1, que é o número de atletas possíveis para o primeiro lugar, é 5. Já está aqui, ó. Vamos até mostrar para vocês. Ó, 5. Número de atletas, agora, dado que alguém já ganhou, número de atletas para o segundo lugar. 4. Pronto, fixei um atleta vencedor, o cara do segundo lugar. Quantas possibilidades para o terceiro lugar? 3. Faça a multiplicação. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Tá certo? Então, o total de possibilidades para este caso é de 60 maneiras de você combinar esses conjuntos de 5 atletas em 3 posições. Primeiro, segundo e terceiro. Tá bom? Vamos ver o que nós temos mais aqui, ó. Acabou. Pessoal, eu espero que esses exemplos iniciais de princípio fundamental da contagem tenham sido úteis para você. Se você gostou, achou que foi útil, esclarecedor, que a sua cabeça ficou mais clara, por favor, deixa um joinha para nós aí.
E se você quer que alguém mais saiba dessa informação, dessa aula, desse conhecimento, compartilha nas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, alguma questão ou algum comentário, deixa aí nos comentários aí abaixo do vídeo, que sempre que possível eu vou estar dando uma olhadinha nos comentários, esclarecendo alguma dúvida que possa ter originado dessa aula, tá bom? Meu nome é Vinícius e espero você na próxima aula.